com acesso à gravação, acesso ao material, pode conversar com a gente erra, a gente é ser humano, né? Mas estamos aí para poder ajudar. Então, são 21 horas e 10 minutos, nós estamos iniciando a nossa web aula do dia 3 de abril de 2025, agradecer a presença da Andréia, da Kenny, do Brino, Diana, Renilson, Daniele, Thaisa, né? E vou iniciar a primeira parte apresentando para vocês alguns slides, né, sobre o conteúdo que é importante para nós, que é essa classificação de materiais. Aí alguém vai dizer, professor, mas não apresentou o conteúdo anterior, né? Sim, a gente pode depois resgatar esse conteúdo anterior, mas esse da classificação eu considero relevante, tendo em vista que uma boa parte da nossa avaliação, ela contempla esse conteúdo que eu considero extremamente importante para vocês, tá? O que é a administração de materiais é importante, mas a classificação também ela é importante, e por isso eu vou hoje me ater a esse conteúdo. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Inclusive a apresentação aqui, né? Que é o capítulo 2, sobre atributos, etapas e tipos de classificação. Eu vou compartilhar nesse exato momento. Não sei se eu vou conseguir tela cheia, se eu vou conseguir ver, que às vezes, da última vez, tela cheia não passava, tá? Deixa eu ver aqui. Aumentar um pouquinho. Conseguem ver tudo certinho, do jeito que eu estou compartilhando aqui, gente? Sim, tá dando para ver direitinho, Edmilson. Beleza. Tranquilo, então, gente. Então, a nossa disciplina é Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, gente, nós vamos hoje falar um pouco, nessa web aula, né, sobre um tema que é extremamente importante, que são os atributos, né? Vou passar aqui para vocês para o próximo slide, tá? Que é sobre a classificação desses materiais. Nós sabemos que os materiais, né, quando a gente fala recursos materiais e patrimoniais, a administração pública ela tem uma particularidade em relação à administração privada, ou, no melhor termo, as organizações públicas têm um diferencial das organizações privadas, né? Especificamente no que tange ao patrimônio, né? E aí, nesse capítulo 12, nós vamos falar especificamente sobre atributos, etapas e tipos de classificação. Né? São poucos slides, mas eu vou também tentar interligar o que nós já vimos com o que nós, né, veremos hoje. Então, no capítulo 2, inclusive, está na apostila, tá, gente? Então, peguei esse conteúdo da apostila, porque a apostila, por ser do ENAP, não existe um material, né, da CAPES, né, da EAD, vamos dizer assim, especificamente, né, sobre uma disciplina que é a nossa disciplina de recursos materiais e patrimoniais. Então, eu considerei que essa apostila da ENAP ajudaria bastante, assim, porque ela trata um pouquinho da gestão pública. Se eu for pegar materiais sobre a administração de materiais, vocês vão encontrar muito sobre as organizações privadas. Mas o nosso interesse é a administração pública. Então, nós vamos abordar esses atributos, essas etapas, os tipos, critérios, né, da classificação desses materiais no nosso contexto da organização pública, tá? E a partir daí, nós vamos entender o quê? Qual que é a importância, por exemplo, da codificação, qual que é a importância da normalização, para que serve, né? A padronização. Então, tem palavras-chave aqui que eu vou falar para vocês, espero que vocês consigam internalizar isso aí no conhecimento de vocês sobre a nossa disciplina. Logicamente, não exime os senhores de fazer uma leitura, nem que seja uma leitura rápida, que a gente fala uma leitura para compreender, que a gente chama uma leitura bem vertical, sabe aquela leitura, mesmo a leitura rápida? Por quê? Se eu leio o conteúdo e o professor fala sobre o conteúdo, eu consigo aprender melhor. Se eu nem leio o conteúdo e só quero me ater à web aula, acaba que eu diminuo a minha chance de potencializar meu aprendizado. Então, assim, eu recomendo, nem se for uma leitura rápida, o material, capítulo 1 e 2, por exemplo, para vocês entenderem. Aí, depois que vocês lerem o capítulo 1 e 2,
ouçam a nossa gravação da web aula, que vocês vão ver que vocês vão ter um melhor entendimento sobre o conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, sobre atributos, etapas, né, tipos ou critérios, nós vamos falar primeiro. Sobre os atributos. Né? Tá mostrando aí, Kenny, direitinho? Tá sim, Edmilson. Beleza. Pensando direitinho. Beleza. Sobre os atributos, nós temos que pensar o seguinte, ó. Nós temos aí a oportunidade de ver assim, que tipos de atributos eu utilizo para classificar meus materiais? Primeiro, pela abrangência, que a gente chama de características. Quais são as características desses materiais? Características físicas, financeiras, contábeis, né? Essas características nos ajudam a classificar. Então, primeira coisa, característica, ou posso dizer, dentro da abrangência, eu tenho que abordar as características desses materiais. O material é pesado, ele é leve, por exemplo, né? Ele é perecível ou não, né? Então, de acordo com essa classificação, eu vou ter condições, por exemplo, de armazenar esse produto. Perfeito? Eu sempre lembro que o que aconteceu muito na nossa universidade era a gente receber canetas e as canetas secarem a tinta. Às vezes, a forma como está sendo armazenado esse material, muitas vezes ele fica exposto ao sol. Isso não é bom. Caneta exposto ao sol é secar a tinta e pronto. Então, essas características físicas nos ajudam, inclusive, nesse processo de armazenagem. Perfeito? De layout, de como eu vou expor esse material, de que forma, em qual ambiente. Outro atributo dessa classificação, né, é o que a gente chama de flexibilidade, ou seja, eu tenho que ter uma forma de adaptações entre diferentes tipos de materiais que eu tenho em diferentes classificações, né? Por quê? Essa flexibilidade vai me ajudar, inclusive, no processo de adaptação desse material, né? Por exemplo, eu posso guardar esse material numa caixa, por exemplo, ele pode estar sempre nessa caixa, ele pode estar exposto ao ar ou não. De que forma que eu posso fazer, né, essa adaptação do meu local, né, desse produto? Eu fico até, né, imaginando, por exemplo, né, a gente observa em alguns materiais, de acordo com as características também, que a gente chama de abrangência, né, como a administração pública guarda esses materiais, como nós podemos dizer, né, guardar, armazenar esses materiais. Em muitos momentos, gente, eu já até mostrei para vocês em algumas notícias, tem administrações públicas que perdem muito material em virtude do quê? Em virtude de não saber essas características, esses atributos, né, e esse caráter de flexibilidade desses materiais, né? Aí, quando a gente vai para a ideia da praticidade, nós pensamos o seguinte, quando eu for classificar o material, eu tenho que ser um material que eu consiga classificar de forma simples e direta, que as pessoas possam entender, principalmente para o gestor de materiais, né? Ele tem que saber qual que é a característica desse material, a abrangência, as adaptações desse material, certo? A sua classificação, que a gente chama de praticidade, né, nesse caso, a praticidade desse material, então, como eu consigo classificar esse material de forma simples e direta, que todos entendam, de uma certa forma, essa facilidade de entender que tipo de material, né, a característica desse material nos ajuda, inclusive, no gerenciamento desses materiais. Então, o gestor de materiais, tendo em vista essas informações precisas, simples e práticas, vai conseguir, de fato, trabalhar muito bem com esse material. E o outro atributo é a catalogação, que nada mais é que a listagem dos itens. Vocês vão perceber que quem trabalha aí em algum setor da administração pública, né, quando recebe qualquer tipo de material, a primeira coisa que nós temos que fazer é conferir, né, na lista desses materiais, né, o que material chegou para mim, né, ou que tipo de material eu tenho no estoque, né, Kenny? Às vezes a gente pega aqui na nossa universidade, fazemos o pedido de determinados materiais, mas não temos. Significa o quê? Que mesmo
na nossa universidade, a nossa gestão de materiais, ela é muito incipiente ainda. Porque, em alguns momentos, há materiais que nós solicitamos que não temos. Imagina se você tivesse, por exemplo, eu acho que a minha orientanda, a Cíntia, vai trabalhar muito com isso, que é a gestão patrimonial, né? Mas ela vai trabalhar com materiais permanentes, né? Mas não vai trabalhar com materiais de consumo, infelizmente, né? Porque é muito conteúdo. Mas qual que é a vantagem de trabalhar com a gestão patrimonial, especificamente dos materiais permanentes, né? É de você saber gerenciar esses materiais, aonde eles estão, né? Se aonde eles estão está correto a listagem onde eles estão, né? Quais são os processos que envolvem essa gestão patrimonial até o desfazimento. Então, assim, é um tema que a gente já trabalha no dia a dia, inclusive com orientações. E aí nós sabemos a importância que é. Para vocês terem uma ideia, gente, às vezes a gente precisa de uma mesa para fazer um evento. A mesa é um material, né? E muitas vezes não sabemos aonde está essa mesa. Se você tem uma gestão mais eficiente desses materiais, se você tem um controle mais eficiente desses materiais, você conseguiria ter mais agilidade, inclusive, para organizar um simples evento na universidade. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, né, Ken? De ter o material em mãos ali para poder oferecer um bom evento, oferecer comodidade às pessoas, né? Olha, nós não temos muitas cadeiras para um evento de 150 pessoas, nós temos que solicitar materiais de outros órgãos, como a própria Prefeitura de Teófilo Otoni. Então, você fica observando que, muitas vezes, não é dada a devida atenção aos materiais que nós temos, à administração de materiais e também do patrimônio. E na hora que você precisa, para qualquer tipo de eventualidade, você não tem tão organizado essa gestão ou esse gerenciamento de materiais. E isso é uma coisa que, inclusive, na orientação do mestrado, junto com a Cíntia, a gente está observando, né? Não tem um manual muito preciso, você não tem um fluxograma, né, desses materiais, ou pelo menos do processo de catalogação desse material, né, desses materiais, vamos dizer assim. A universidade não tinha nem noção de quantas carteiras tinha depois que fez o inventário, né? De certa forma, diminuiu muito essa imprecisão, mas ainda há um longo caminho ainda a se percorrer. Então, esse tema ele é muito interessante para a administração pública, né? Por isso que eu considero importante falar para vocês sobre essas etapas de classificação, né? Entre elas, né, a simplificação, sempre lembrar, simplificar significa reduzir. Reduzir o quê? A quantidade de itens, a diversidade de itens. Simplificação significa redução. Então, são palavrinhas-chave aí para vocês. Simplificação, redução. Redução do quê? Da quantidade ou da diversidade de itens. Então, quanto mais simples for, melhor. Então, eu posso reduzir essa diversidade de itens. Quanto mais reduzido for, mais controle eu vou ter, né? Por outro lado, você tem a especificação e identificação. Aí, quando falar para você especificação, sempre lembra, específico, ou seja, eu tenho que descrever de forma minuciosa esse material. Então, especificação, descrição minuciosa. Normalização, a gente vai sempre lembrar de normas técnicas. Para quem? Se está falando de materiais, é para os materiais. Então, normalização tem a ver com normas técnicas. Padronização. Quando eu falo padronizar, significa tornar uniforme. Ou seja, uniformização do quê? Dos materiais. Tudo isso, de certa forma, facilitar controle, né? Então, lembre, simplificação, palavra-chave, redução. Especificação, palavra-chave, descrição minuciosa, especificar. Normalização, estabelecer normas e técnicas, ou normas técnicas, certo? Padronização, padronizar significa uniformizar, tornar comum, uniforme. E, por fim, a codificação, que é outro elemento importante. O que é codificar? Na pesquisa, gente, científica, por exemplo, quem vai trabalhar com análise qualitativa, o pessoal usa muito a técnica que a gente chama análise de conteúdo de Bardan, né? Ela, na verdade, né, Bardan. E aí tem um momento que ela fala o seguinte, olha, para você entender o que as pessoas dizem, você precisa criar códigos.
Esse código, ali no caso, são letras, são palavras, são códigos que simplificam, de certa forma, uma fala do indivíduo. E aí, essa simplificação e essa codificação, perdão, a codificação, tira a palavra simplificação, por gentileza, essa codificação faz com que você o quê? Vai atribuir algo àquela fala. É um código. Então, a codificação ela é bom por causa disso. Você vai o quê? Nesse caso, atribuir um código que pode ser por número ou por letra de cada um daqueles itens de acordo com as suas características. Tanto é que nós vemos hoje o quê? Hoje nós temos o QR Code, né? Você tem hoje o número de materiais ali, especificamente, né? Depois nós vamos ter oportunidade de falar em alguma aula. Eu vou até pegar depois para mostrar para vocês como se dá os códigos desses materiais, né? Você tem sempre um padrão que vem da uniformização e você tem sempre um código, que é ou números ou letras. Então, para simplificar a nossa vida aqui, lembrando, simplificação, redução da diversidade de materiais. Especificação ou identificação, eu quero descrever, então eu quero especificar, significa o quê? Você sempre lembra, gente, específico geralmente é aquele que é mais menor. Eu sempre falo, né, que o dia que vocês fazerem TCC, vocês vão lembrar de mim, tá? Na introdução, você vai para o geral para o específico, ou seja, o específico quando você fala um triângulo de cabeça para baixo. O específico é o quê? É descrever de forma minuciosa o que eu quero. Então, tá aí. Escrever o quê? No nosso caso, né, as informações dos materiais. Normalização é o quê? Estabelecer normas técnicas. Então, lembre dessa palavra. Padronização tem a ver com uniformização. De quê? Dos nossos materiais. Codificação, atribuição de números ou letras para cada um desses itens. Perfeito? Eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão fazer compra em supermercados, geralmente eles fazem o seguinte: eu compro uma caixa, se você comprar uma caixa de leite, em alguns momentos, o que ele faz? Olha, uma caixa tem 12, então eu vou passar 1 e multiplicar por 12. Perfeito? Por quê? Porque aqueles leites têm um código. Então, ao invés de eu passar 12 vezes, eu passo um código de 1 e multiplico por 12. Aí, no meu sistema lá, possivelmente vai dar baixa de 12. Então, essa codificação nos ajudou muito nesse sentido. Então, ele não precisa passar os 12, né? Os 12 litros de leite. Não, ele vai passar 1 e multiplicar por 12, lá no próprio sistema, no checkout que a gente chama, né? Que é no caixa. E aí você vai conseguir levar o seu produto, né? Os seus 12, a sua caixinha com 12. Né? Por quê? Porque o código está ali, o código está codificado, cada item, né? Tem um código, como são 12 itens codificados, multiplico por 12, está ali feito, né, o meu registro. Beleza? E aí, quando a gente fala de tipos de classificação, nós falamos anteriormente das etapas. Agora vamos falar especificamente dos tipos de classificação. Então, retomando as etapas, que eu acho que é extremamente importante para vocês, é a simplificação, que é redução, especificação, que é descrição minuciosa, normalização, tem a ver com normas técnicas, padronização, com uniformização do material, e codificação, que é atribuição de números ou letras. Isso aqui já vai ser suficiente para vocês entenderem depois, na hora que eu for passar umas questões aí para vocês, tá bom? Referente ao tipo de classificação, quando a gente fala de administração de recursos materiais e patrimoniais, né, tem vários critérios, né? Tem aquele que eu tenho possibilidade de comprar ou de fazer, tem aquele tipo por demanda, por aplicação na organização, por periculosidade, por perecibilidade, por importância operacional, por valor de demanda, aquela classificação ABC, não sei se vocês lembram, né? Classificação ABC, né? Geralmente a classificação A são aqueles produtos, dependendo da minha perspectiva, se for na perspectiva de venda, aqueles que têm o maior impacto nas vendas,
né? Está na classe A. Aquele que tem médio impacto, classe B, e aquele que tem pouco impacto, classe C. Geralmente eu uso aquela relação 80-20, não sei se vocês já viram, né? Às vezes, se eu for olhar por questão de venda, significa que eu vou olhar por faturamento. Aqueles materiais que impactam 80% das minhas vendas, eles vão classificar na categoria A. E os 20% é o B e C, tá? E, por fim, um outro tipo de classificação é material permanente versus material de consumo. Então, já falei até para vocês da dissertação, né, que está sendo construída da Cíntia. Ela vai trabalhar com material permanente e não material de consumo, certo? De certa forma, a contribuição vai ser no sentido de material permanente. E quando nós vamos falar, por isso que eu falo que existe essa interdisciplinaridade, quando a gente vai falar sobre contabilidade, especificamente sobre balanço patrimonial, nós vamos ter um item lá nos ativos, né? Vamos ter um item lá ativo, né? Ativo circulante, que geralmente é aquele material que eu consiga transformar em dinheiro mais rápido, né? Que a gente chama de liquidez. Mas tem um outro material que chama assim ativo não permanente, que entre eles lá está o material permanente, por exemplo, equipamentos. Por exemplo, equipamentos de laboratório, gente, é um material permanente, certo? Caneta é material de consumo. Estou certo? Quem não estou errado? Certíssimo. Ah, muito bem. Obrigado, viu? Se eu errar, você me corrige. Tá Você entende certíssimo. melhor disso do que eu, viu? Mas aí, gente, a hora que vocês, espero amanhã, né, Kenny, que a hora que vocês começarem a ver no entorno de vocês, mude um pouco o olhar de vocês por materiais. Por quê? Às vezes, a gente não dá o devida importância porque as coisas não fazem sentido. Quando elas passam a fazer sentido, a gente passa a ter um outro olhar. Que outro olhar é isso? Ué, da importância dos materiais, no nosso caso da administração pública, para prestar um bom serviço público. Por exemplo, hoje, eu tive um relato hoje dos colegas aqui que eu achei interessante, eu falei assim, na aula eu vou comentar com os alunos. O pessoal estava precisando fazer cortar um gramado. Então, solicitou à prefeitura, né, especificamente a prefeitura de Lavras, para uma máquina poder passar no gramado. O que aconteceu? A máquina está quebrada. Aí a importância dessa gestão de materiais. Então, você tem o equipamento, mas o equipamento está quebrado. Em Teoflotone já aconteceu isso também. Na nossa universidade sempre acontece. Né, Kenny? Quantas vezes nós precisamos de um ônibus para 40 pessoas e o ônibus para 40 pessoas estava em conserto em Diamantina? Aí o que acontece? Uai, se esse ônibus que atenderia nós de forma satisfatória está em conserto, então vamos diminuir a quantidade de pessoas por uma visita técnica e vamos, né, adaptar o que nós temos, que é um veículo de 20, 25 lugares. Aí começamos a pensar o seguinte, olha, se esses materiais pudessem ter uma boa gestão, inclusive de manutenção, em alguns momentos, gente, nós temos que fazer algumas adaptações à nossa realidade em virtude dos materiais que estão disponíveis para nós. Né? Às vezes precisa cortar uma grama, não tem uma máquina, você precisa fazer um arado na zona rural, não tem uma máquina. Então, esses materiais permanentes também precisam de manutenção, precisam de uma boa gestão. Ah, não tem oficina. Tá, não tem oficina na nossa universidade aqui no campus do Mucuri, não tem, mas em Diamantina tem. Então, nosso veículo tem que ir para lá. Olha que transtorno você pegar um veículo de Teoflotone, levar para Diamantina para ser consertado em Diamantina. Se tivéssemos, né, um espaço na nossa própria universidade que pudesse fazer essa manutenção. Ou, pelo menos, alguém que pudesse, né, prestar um serviço para nós, né? Boa noite, Farliano. Então, assim, às vezes a gente não dá a devida importância, porque muitas vezes não faz sentido para nós isso. Mas a partir do instante que essa prioridade faz sentido, a gente começa a perceber, olha, para você ver que a gente não cuida bem dos nossos materiais. Em muitos momentos não cuidamos bem da nossa carteira, em muitos momentos não cuidamos bem do nosso computador, vocês utilizam o Polo, vocês devem saber melhor do que eu disso,
Quantas vezes vocês precisam ir no polo para poder assistir tal aula de tal professor que é extremamente importante, que é difícil às vezes, mas no polo os computadores não são bons, né? Não conseguimos usar a internet, né? Não conseguimos, muitas vezes, assistir uma boa aula por causa de falta de material mesmo, do computador, né? Computador talvez um computador mais antigo, que não pega tão bem a internet, ou pelo menos é um computador com limitações, não tem webcam, por exemplo, né? Então, assim, vocês vão percebendo que essa gestão de materiais ela é extremamente importante para uma boa prestação de serviço, inclusive na nossa área de educação, né? Então, até que o computador que eu estou usando aqui é o meu, né? Quem deve estar usando o dela, né? A universidade não tem um computador para a gente usar a webcam da web aula, temos que usar os nossos, né? Não estou reclamando, não, estou falando assim, quando nós temos um material suficiente, ou pelo menos para você prestar um bom serviço público, no nosso caso aqui, uma boa prestação de serviço, que é a nossa área de educação, né? Quanto facilitaria para vocês e para nós também, né? Então, para a aquisição desses materiais, nós temos aqui a possibilidade de fazer ou comprar o material, né? Ou seja, eu posso produzir internamente, eu tenho capacidade para isso? Ou eu vou comprar de algum ente externo? No nosso caso da administração pública, é muito comum a compra, né? Porque nós não temos esse know-how, que nós não somos indústria, né? Nós não temos know-how de produção. Então, muitas vezes, nós vamos comprar o quê? Os materiais externos do mercado. Por exemplo, a nossa caneta, né? Que nós usamos no dia a dia, o nosso pincel, o nosso apagador, né? Tudo isso nós compramos, nós adquirimos na nossa universidade para poder prestar um bom serviço público para vocês. No nosso caso, uma boa educação, né? Ou pelo menos pensamos que sim, né? Significa que nem sempre nós passamos o melhor, mas tentamos, né? Então, por possibilidade de fazer compra, então nós podemos pensar nessa possibilidade, ou produzir, ou comprar, ou os dois. Lógico, cada caso, né, vai depender do know-how né, de cada organização. No nosso caso da administração pública, seja ela direta ou indireta, muitas vezes nós compramos esses produtos. E aí nós temos aí a licitação como uma ferramenta, né, para a aquisição desses materiais. Perfeito? E que muitas vezes, né, a gente falha em alguma parte desse processo e em alguns momentos não chega o material com tanta qualidade quanto poderíamos, né, precisar, né? Então, possibilidade de fazer compra, né, de fazer ou comprar é uma por demanda, né? Vai ser material para estocar ou vai ser material não de estoque, certo? O que é material né, materiais de estoque? Aquele que tem demanda previsível, que eu vou manter o estoque, né? Eu vou deixar ali e vou usar para um momento oportuno. Na administração pública, vamos falar da prefeitura, né, que é o mais comum, né? A nossa universidade também trabalha com isso, mas a prefeitura é muito interessante porque ela tem uma abrangência maior, porque ela presta vários tipos de serviço público, vamos dizer assim. Na área de educação, né? Na área da construção também, né? Que a gente fala da setor de obras, por exemplo, o setor de assistência social, o setor da educação. Então, sim, acaba que ela abarca uma maior quantidade de serviços, mais do que a universidade. A universidade é só a área de educação, né? Mas não significa que é pouco, já é muito, né? Mas na prefeitura, por exemplo, você vai trabalhar com a área da assistência social. O que você precisa de tipo de materiais, né? Primeiro que você trabalha com cadastro, que é o CAD único das pessoas. Então, você precisa ter um computador, você precisa ter um sistema. É o mínimo que você vai ter. Mas eu preciso imprimir a tão sonhada carteirinha do SUS. Então, eu preciso de material. Eu preciso de papel. Eu preciso de tinta. Eu preciso de uma impressora. Olha aí. Então, significa o quê? Eu vou precisar de estoque. Principalmente folhas. Beleza? Que é materiais para o meu estoque. E materiais não de estoque seria aqueles materiais que eu vou utilizar quando for necessário, né? E, às vezes, né, na administração pública, não é muito comum, porque, assim, a gente tem uma demanda, né, por materiais, e, em alguns momentos, se a gente deixar de ter esse material e for de acordo com a demanda
e surgiu esse material, né, surgiu essa demanda e eu preciso desse material, na administração pública é um pouco complicado, porque nós entramos num processo licitatório. E ele tem suas etapas, né, tem todo o seu processo, e muitas vezes não é tão rápido quanto nas organizações privadas. Então, é muito mais comum a administração pública trabalhar com materiais de estoque, né, para ter no seu estoque à medida que for adquirindo. Um outro exemplo que eu falo muito interessante e que é muito importante é a área de saúde. Estamos falando aqui de materiais como remédios, né, que são importantes porque tem que ter estoque, e em alguns momentos nós não temos, e mesmo que a prefeitura falar para você, nós não temos esse tipo de remédio, mas nós vamos fazer um processo licitatório para chegar a esse remédio, muitas vezes você não tem tempo o suficiente para esperar esse remédio. Então, a gestão desses materiais, inclusive de remédios para saúde humana, é extremamente importante trabalhar com esse gerenciamento de estoques. O que mais acontece, e vocês podem melhor do que eu dizer isso, é que muitas vezes nossos queridos parentes faltam determinado remédio que é distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde, né? E que muitas vezes carece desse tão sonhado remédio, tá? O mais comum é remédio para alta complexidade, que a gente chama, né? Não sei se você conhece um pouquinho, né? Baixa, média e alta complexidade. Alta complexidade, muitas vezes a gente fala, a pessoa precisa de um remédio com tratamento de câncer. Muitas vezes não acha esse remédio no sistema, né? Na farmácia popular, vamos dizer assim. E aí, o que? Às vezes não tem uma boa gestão, e muitas vezes a boa gestão, ou não ter a boa gestão, muitas vezes ela está atrelada, às vezes, à falta de recursos. Não é só pedir o material, muitas vezes está atrelado ao recurso, que muitas vezes, em alguns momentos, falta esse recurso para a área de saúde, que a gente sabe que a área de saúde agora tem um teto. Muitas vezes, como a gente fala, né, a demanda é limitada, o recurso é limitado. E quando você coloca um teto, aí você, teoricamente, limita muito, porque as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão precisando cada vez mais de remédios, ou pelo menos de cuidar da sua saúde, e o Sistema Único de Saúde, a farmácia popular, né, muitas vezes não está conseguindo atender essa demanda em virtude da sua falta de materiais, especificamente, no nosso caso, falta de remédios. E essa falta de remédio poderia ser resolvida, em alguns casos, não por falta de recursos, muitas vezes por falta de gestão dos materiais, né? Muitas vezes é por falta de gestão mesmo dos materiais. Mas aí a justificativa do recurso ela é muitas vezes aplicada, né? Por falar em aplicação, tem um outro aí, tipo, né, de classificação que nós temos, né, por aplicação na organização. É matéria-prima, é produto intermediário, o que é matéria-prima, né? Por exemplo, eu quero fazer um pneu, qualquer, né, matéria-prima, né, do pneu, é a borracha, por exemplo. Então, vou comprar borracha para o pneu, então, matéria-prima. Produto intermediário, aquele que vai se transformar em outro produto, né? Por exemplo, né, a gente sempre fala que esses produtos intermediários, né, que a gente chama até na economia de bens intermediários, são aqueles bens que vão ser processados. Por exemplo, o ferro que vai virar o aço, né, por exemplo, né? Então, é um produto intermediário. Então, de acordo com a aplicação, né? No nosso caso da administração pública, nós trabalhamos muito com produto final, em sua maioria, né? Não significa que a gente não trabalha com produto intermediário, mas em sua maioria nós trabalhamos com produto final, né? Por exemplo, compramos a peça para a máquina, compramos o remédio, né, para atender a demanda dos pacientes, né, de acordo com a receita, né? Nós trabalhamos com papel também, né, que é material de consumo para poder imprimir a carteirinha do SUS, certo? Ou para imprimir relatórios de fiscalização e por aí vai. No agente epidemiológico, ou infelizmente hoje, em algumas administrações públicas, nós não trabalhamos com
com, né, em alguns locais hoje já trabalha, né? Mas na administração pública não trabalhamos com um celular, igual esse aqui, para registrar muitas coisas. Hoje ainda é no papel, por incrível que pareça, né? Falamos tanto de governo eletrônico, que até uma colega de vocês falou aí para mim sobre governo eletrônico. Falamos tanto de governo eletrônico, mas a administração pública hoje ainda trabalha com papelzinho. O agente de saúde bate na porta, na sua porta, e vem com papel mostrando para você, tá? Pegando ali seus dados ali e anotando no papel. Depois que ele vai passar para o sistema. Você imagina sem ter um sistema integrado no próprio celular e já fazia todas as anotações ali sobre a sua questão de saúde. Rapidamente chegaria ao sistema, rapidamente, o sistema SUS. Ele é bem, de certa forma, até organizado, por sinal, poderia ter uma rapidez, uma agilidade ali no processo. Mas, infelizmente, nossa administração pública ainda carece de um avanço para esse chamado governo eletrônico. E, por fim, o material auxiliar, né, que é aquele material que você vai utilizar no processo para incorporar o produto final, certo? Então, por aplicação. Por periculosidade, são aqueles materiais que a gente chama perigosos, né? Como, por exemplo, que você precisa ter uma certa atenção na hora do transporte, como os inflamáveis, explosivos e radioativos. É muito interessante quando você fala na administração pública, quem trabalha na área de epidemiologia, muitas vezes trabalha com esse tipo de materiais, não inflamáveis, né? Muitas vezes não, mas talvez radioativos, né? Porque ele vai trabalhar com materiais que vão combater epidemias ou endemias, né? E, em alguns momentos, esses materiais são materiais que exigem um certo cuidado. Então, há uma periculosidade ali, né, do manuseio desse material. Em alguns momentos, ou pelo menos nós observamos, que em boa parte dos casos, essas pessoas que trabalham com esses materiais não têm o devido treinamento, não têm o devido material, por exemplo, né, como máscaras, luvas, capacetes. Muitas vezes a prefeitura carece de um material que é o chamado EPI, né? Equipamento de proteção individual. Em alguns momentos falta isso também. Por quê? Falta material ali. Muitas vezes tem o recurso, mas não foi feito o pedido e até ser feita a licitação para a aquisição desse novo material e novo EPI, demora um pouco. Então, só que a demanda é imediata. Ou a gente atende essa demanda imediata, certo? Né? Ou esperamos a licitação terminar para chegar o produto, não sabe quando que vai chegar, depende da empresa que consegue ganhar a licitação, né? Se for uma empresa mais próxima, muito bom, mas se for uma empresa muito distante até a chegada do material, pode ser que demore um pouco mais. Só que a demanda é imediata, né? Por tipo de caso que nós estamos trabalhando, a demanda é imediata. Então, precisamos o quê? Trabalhar bem essa gestão de materiais, né? Porque a demanda é imediata. Por perecibilidade, são o que a gente chama de materiais perecíveis. Lembrando, gente, materiais perecíveis, por exemplo, são aqueles materiais que se sujeitos, né? Que a gente chama a deterioração, né? Palavra difícil. Deterioração. Deteriora, vamos dizer assim. Eu acho que para mim fica mais fácil. Que são aqueles materiais como alimentos e medicamentos. Até hoje, inclusive, nós tivemos um relato muito interessante de uma pessoa que adquiriu um remédio e o remédio estava vencido. O remédio vencido tem eficácia? Não. Como é que eu vou saber que ele está vencido? Porque ele tem um código, ele tem uma data de validade, que é o que a gente chama, né, daquelas famosas descrição do material, a especificação e a identificação, está ali do material, a descrição do material certinho, com a sua data de validade. Precisamos ter controle sobre isso. E o pior nessa situação é que a pessoa comprou o remédio numa farmácia, não foi na administração pública. Então, as pessoas não têm controle, muitas vezes, do remédio. Cuidado, gente, quando vocês comprarem remédio, olha a data de validade, tá? Porque, às vezes, a gente está achando que compramos um remédio
para poder nos ajudar na saúde, e às vezes ele está com data vencida e não tem a eficácia necessária para melhorar a sua condição. Então, essa data de validade é importante, né? A forma com que as pessoas trabalham os métodos, né? Primeiro que entra, né? O primeiro a sair, né? Ou o último que entra, né? O primeiro a sair. Tudo depende do quê? Do contexto, do caso a caso, né? Em alguns momentos, tem alguns remédios, por exemplo, que chegam, remédios que têm mais rotatividade, às vezes ele acaba de chegar, mas já vai, de certa forma, já sair devido à demanda por esse remédio. Tem alguns remédios que são muito comuns, né? Amoxicilina, paracetamol, né? Eu não sou da área de saúde, mas a gente escuta aí algumas coisas. Às vezes, esse tipo de remédio, eles rapidinho chegam, mas rapidinho sai, porque a demanda é muito grande. Tem alguns outros materiais, como remédios, por exemplo, que demora um pouco mais, porque é uma situação mais específica, que às vezes que a população não é muito atingida por determinados tipos de doenças, e aí ele tem uma rotatividade menor, né? Significa que o gestor de materiais tem que trabalhar muito bem com esses métodos para observar, né, determinados tipos de remédios ou medicamentos, né? Quais têm mais saída, mais rotatividade, quais têm menos saída, de forma a controlar a compra desses materiais. Então, essa perecibilidade ela é extremamente importante, né, porque são materiais que deterioram mesmo, e com o passar do tempo não tem validade nenhuma. Até esses dias, a minha esposa até estava falando comigo, e de fato eu não observei, não. Colírio, por exemplo, que você compra em farmácia, ele tem validade de 120 dias. Depois de 120 eu estava usando colírio. Não tinha eficácia nenhuma. Só que, infelizmente, essa disciplina me ajuda muito, porque agora é que eu estou começando a observar, inclusive, essa data de validade. Por quê? Remédio para o colírio, por exemplo, ele tem validade de 120 dias. Lá está muito claro. Só que não me atentei para isso. Tem 120 dias. Depois de 120 dias, não tem eficácia nenhuma. Pode até prejudicar, na verdade, né? E eu não observei isso. A gente acha que essa data de validade é maior do que a gente imagina, mas não observei, então estava usando um remédio que não tinha eficácia nenhuma, né? Por importância operacional, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O que é essa criticidade? Né? Na verdade, é o material que ele vai impactar mais na minha linha de produção, certo? Aquele que tem alta criticidade significa aquele material que ele é essencial para a minha fase operacional. Quando a gente fala operacional, lógico, pode não ser comum para alguns de nós, mas quando falava assim, olha, o que é essa parte operacional de qualquer organização? Na verdade, é a atividade que ela realiza, né? Para o nosso caso da administração pública, o que material é mais importante, ou seja, aquele que tem baixa criticidade, significa que ele tem pouca importância para eu poder atender as pessoas, ou prestar um bom serviço público. Aquele material que a gente classifica como Y, ele tem uma criticidade intermediária. Significa o quê? Ele não é, vamos dizer assim, ele é medianamente importante para uma boa prestação de serviço. Mas tem aquele material que não consegue, né, que ele é essencial para uma boa prestação de serviço. Um exemplo, quando a gente trabalha com materiais permanentes, máquinas, equipamentos, por exemplo, tem materiais lá que são extremamente importantes, inclusive para poder atender a zona rural. Ó, precisa por exemplo, de uma peça, um exemplo, né? A peça daquele equipamento é extremamente importante. Sem aquela peça, o equipamento não funciona. Então, ele tem sua importância. Então, ele tem alta criticidade. Mas tem alguns materiais que, na sua ausência, não é tão sentida por uma boa prestação de serviço. O remédio, vamos dizer assim, que ele classifica nessa última aí, por quê? Porque as pessoas precisam do remédio. Sem o remédio, elas não vão conseguir manter sua saúde, ou pelo menos ter uma boa saúde, né? Já está terminando, viu, gente? E por último não, né? Mais para o final, nós temos aí, por valor de demanda, que é a classificação ABC, ou seja, aquele material mais importante
né, que a gente classifica como classe A, a gente aproxima de 80% do valor dessa demanda. No nosso caso da administração pública, é por demanda, né, porque para a administração privada pode ser por venda, por faturamento, mas para nós da administração pública o melhor seria por demanda, ou seja, quais são aqueles materiais que são mais demandados, né, para a nossa administração pública, uma boa prestação de serviço público, e esses, teoricamente, que atinge quase 80%, ou até um pouco mais de 80%. Nós classificamos como A. Esses são essenciais. Esses não podem deixar de ter, senão a prefeitura não vai prestar um bom serviço público para as pessoas, seja na área da saúde, educação, assistência social, né, a parte de obras, e por aí vai. Mas a classe B e C são aqueles, a B intermediário e a C aquele que tem menor demanda. E aí, se eu conseguir fazer essa classificação, eu consigo compreender quais são aqueles materiais que são mais importantes, inclusive para destinação de recursos, para a compra desses itens, né? Então, por valor de demanda, nós trabalhamos com essa classificação ABC. E essa classificação ABC, gente, é muito usada no contexto da administração. E a administração pública pode usar isso. Inclusive, pode ser um trabalho de vocês de TCC. Eu tive um aluno que eu orientei que ele fez um trabalho sobre isso. E eu nunca vi um trabalho de classificação ABC na administração pública ainda. Existe? Existe, mas não é do meu conhecimento ainda, nesse exato momento. Por exemplo, você pegar um setor da administração pública e tentar fazer essa classificação de acordo com os materiais que eles têm ali para atender aquele determinado setor, né? Quais são os mais demandados? É X, Y, Z, né? Isso aqui, teoricamente, nós usamos aqui 80% do nosso recurso para atender a compra desses materiais devido a essa demanda. E os outros 20% é dos classe B e C. Então, é uma dica para vocês, né, para quem quiser trabalhar aí no futuro com algum TCC. E materiais permanentes, ou material permanente e material de consumo. Isso é um conceito que já é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Material de consumo, né? É aquele material que você tem utilizado no dia a dia, tem uma vida útil menor do que 2 anos, ou seja, rapidamente eu consigo utilizar esse material. O permanente é aquele que tem uma vida útil muito superior a 2 anos. O material de consumo que nós estamos falando aqui, essa caneta, por exemplo, né? Material permanente, estamos falando do nosso computador aqui, por exemplo, né? Uma máquina, equipamento ali da prefeitura que vai fazer o recapeamento, né? O caminhão que vai levar, alguns caminhões que vão levar o picho para poder fazer o asfaltamento, está ali no material permanente. E o material de consumo é aquele picho que está ali no caminhão, né? Rapidamente vai ser transformado em asfalto. Então, olha, tamanha importância da gente conhecer um pouquinho essas classificações, os tipos, né, de materiais, porque é extremamente importante para nós, da administração pública, conhecer um pouco essa realidade, né? E, para concluir, deu tempo certinho. A nossa classificação de materiais, ela é essencial para garantir a nossa eficiência na gestão e no controle dos recursos, dentro das nossas organizações públicas, e essa utilização dos diferentes critérios de classificação ajuda na organização e facilita na nossa tomada de decisão. Como eu disse para vocês, se eu utilizar a classificação ABC num determinado setor, está aí, um bom objetivo aí para algum TCC, né? Você utilizar, por exemplo, a classificação ABC, né, para analisar o quê? A gestão de materiais no setor, por exemplo, de assistência social, ou no setor se for no da saúde, vocês vão ter material demais. Da saúde, você teria até que escolher alguma classe específica, né? Por exemplo, de baixa complexidade, média ou alta, ou PSF, ou, né, UPA, né, unidade de pronto atendimento. Vocês terem ideia de tamanho, né, não é complexidade, mas como a gente poderia utilizar, né, desses vários conceitos para entender
como a administração pública trabalha com seus materiais e também com seu patrimônio, certo? Em muitos momentos nós sabemos que essa parte de patrimônio, até falamos em outro web aula, né, o conceito do que é patrimônio, do conceito do que é material, e às vezes a administração pública esquece, né, do seu patrimônio, né? Tanto é que nós, inclusive, nós estamos trabalhando nessa questão da gestão patrimonial, né? Como a administração pública trabalha com o seu patrimônio, né, até o seu desfazimento, porque esses materiais permanentes são patrimônio que na nossa administração pública tem. Mas tem os materiais de consumo, por exemplo, que eu preciso usar todo dia, né, e que eu preciso ter um certo controle, que muitas vezes a administração pública carece de um certo conhecimento ou de uma certa atenção para esses materiais. Vocês devem ter exemplos aí imensos, né? Vários exemplos do dia a dia de vocês, quando vocês lidam com a nossa querida prefeitura, vamos dizer assim, né? A administração pública. Sempre falta material, ou falta pessoas, ou falta recursos. Por isso que o papel de vocês aí como administradores públicos é extremamente importante aí nesse processo, inclusive, né, da administração de materiais. Tem alguém que levantou a mão, fez alguma pergunta aí, Kenny? Deixa eu ver se tem aqui. E não, Edmilson, todo mundo tranquilinho aqui. Ué, o povo está tranquilo, mas também 9 horas da noite, né? O povo está doido para descansar. Eu vou parar a apresentação, gente, ó, são 22 horas e 2 minutos. Depois a Kenny pode até me lembrar também. Eu vou... O que eu faço geralmente? Vou parar a gravação aqui, né? Gerenciar para a gravação.